Oi, estamos aqui de novo para falar de Naruto, e dessa vez sobre o que eu considero os melhores personagens do anime, ou os meus preferidos, como você quiser chamar. E bom, acaba sendo uma lista bem complicada, porque Naruto tem muitos personagens, e vai ser difícil realmente decidir o melhor deles, e a gente sabe que infelizmente tem muitos personagens mal aproveitados. Mas mesmo assim não deixa de ter muitos personagens bons também, mas chega de enrolação e bora começar. Número 10, Jiraiya. Aqui nós temos um dos Sannin lendários, um dos melhores personagens do clássico e um personagem bem carismático. Não é à toa que todo mundo gosta dele, e a morte dele é simplesmente a morte considerada a mais triste pelo fandom. Sendo sincero, a morte dele não me pegou tanto assim, mas eu entendo quem diz que essa é a morte mais triste do anime. E bom, ele talvez seja o mais forte dos Sannin lendários, e a real é que todos os três Sannin são muito carismáticos. Todos têm o seu momento de destaque, histórias bem construídas. A única coisa que eu acho que faltou pro Jiraiya são mais lutas, porque ele teve basicamente só uma luta séria no anime e ele ainda morreu nessa luta. E até teve aquela luta contra o Orochimaru no clássico, mas ele tava drogado. E tá aí uma coisa que faltou, uma luta de verdade entre Jiraiya e Orochimaru, já que quando eles lutaram, o Orochimaru tava com os braços selados e o Jiraiya drogado. Se a gente tivesse visto uma luta séria dos dois, teria sido um dos melhores momentos do anime, mas infelizmente não aconteceu. E bom, além do Jiraiya ser um personagem muito carismático, ele é muito importante pro anime no geral. Afinal, ele foi basicamente a figura paterna pro Naruto, e foi um dos personagens mais importantes pro desenvolvimento do mesmo, incluindo a morte dele, que é um momento decisivo no anime. Pode não ser a morte que mais me tocou, mas com certeza é a morte mais significativa e com maior impacto dentro de todo o universo Naruto. Ele foi um personagem que realmente cumpriu seu papel dentro do anime. A única coisa que eu acho que faltou foi uma luta séria contra o Orochimaru. Número 9, Orochimaru. Aqui nós temos o melhor Sannin lendário. Não sei se o mais forte, mas o melhor. Orochimaru é um dos vilões mais marcantes do anime. Ainda é o preferido de muita gente. Não chega a ser o meu preferido. E, inclusive, vocês vão reparar uma grande presença de vilões nessa lista. Mas enfim, Orochimaru é um dos primeiros vilões apresentados no anime. Ele tem uma das melhores apresentações de todas. Afinal, ele tem uma apresentação basicamente de terror. Tanto que o tema dele é basicamente uma música de terror mesmo. E no Shippuden ele também tem um tema muito bom, apesar de não ser tão bom quanto os temas do clássico. Além da música Orochimaru Skin, que é mais conhecida, nós também temos a música Predator, que também é um tema pro Orochimaru. Mas a real é que esse vilão tinha uma presença muito grande no clássico, coisa que ele acabou perdendo no Shippuden, infelizmente. Cara, toda vez que ele ia lutar no clássico, sempre saía uma luta incrível. Tipo a luta dele contra o Hiruzen e também a luta contra o Jiraiya e Tsunade. São uma das melhores do clássico. Realmente esse vilão tem muita presença. Mas isso era mais no clássico. É uma pena que o Kishimoto tenha esquecido dele no Shippuden, onde ele teve basicamente só uma luta, que foi contra o Naruto Quatro Caudas. Não deixa de ser uma luta muito boa, mas poderia ter tido mais. É uma pena o fato dele simplesmente sumir bem no começo do Shippuden, quando volta do nada fica bonzinho, o que é ridículo, porque não tem literalmente nada a ver com o personagem. Mas enfim, mesmo com isso, Orochimaru não deixa de ser um dos melhores personagens de Naruto. Número 8, Kakashi Hatake. Aqui nós temos o primeiro Jounin que nós vimos em ação no anime. Ele serviu para nos mostrar a diferença que era dos ninjas iniciantes para um ninja de mais alta patente. E cá entre nós, esse cara sempre teve uma grande presença, desde o clássico. Sempre foi um ninja que eu gostei de ver em ação, já que ele era a maior representação do anime que a gente tinha de um ninja experiente. Sempre era bom ver o Kakashi explicando algum conceito novo, ou algo do tipo. E ele é um dos ninjas mais completos do anime, sendo bom em Taijutsu, Genjutsu, Ninjutsu, tendo quase todos os 5 elementos da natureza, com exceção do vento, que ele nunca mostrou, e sendo também um cara conselheiro, principalmente quando se trata do Sasuke. Ele sempre passou essa vibe de ter um cara bem sábio, e eu tendo a gostar muito desse tipo de personagem conselheiro, inteligente, estrategista e tudo mais. Foi um personagem que teve um desenvolvimento muito bom, principalmente do Shippuden, com todo aquele arco maravilhoso dele com Obi. É um verdadeiro ouro em um arco decepcionante, como o da guerra. E ele tem um background muito bem construído, com todos os seus traumas causados pela guerra e tudo mais, sendo um dos personagens que mais sofreu em Naruto. Ele é um personagem completo. Pra mim, eu não acho que faltou nada pra esse personagem. Ele teve todas as lutas que precisou, todo o desenvolvimento que precisou. Realmente o Kishimoto acertou muito a mão com o Kakashi. E claro, seria legal ver ele lutando contra o Orochimaru, por exemplo, mas aí já seria mais algo extra. Não é igual o Jiraiya, que era um rival do Orochimaru. No caso do Kakashi, ele nunca teve nenhuma rinha pessoal com o Orochimaru nem nada do tipo. Então não era algo tão necessário assim. No geral, o que a gente precisava, a gente teve. Número 7, Naruto Uzumaki. Aqui nós temos simplesmente o protagonista do anime. Um personagem que no clássico, principalmente, exala carisma. Incrivelmente, eu acho que o charme do Naruto era mais nas cenas cômicas. Eu sempre achei o Naruto o personagem mais engraçado do anime, junto com o Konohamaru do clássico.
E bom, com o amadurecimento do Naruto, ele perdeu um pouco desse charme, já que ficou mais maduro. E claro, não totalmente, ele ainda continua tendo momentos de comédia e tal, só que menos. O que eu mais gostava de Naruto era o fato dele ser meio que um Chaves, entre aspas, em um mundo trágico como o de Naruto. E eu sempre achei isso um contraste muito bom. Como eu disse, como no Shippuden ele tá mais velho, ele perde um pouco desse charme, mas ele ainda tem um desenvolvimento muito bom. Até porque ele é o protagonista, claro, e um design muito bom também. Você pode reparar que todas as transformações do Naruto são sempre muito bonitas. Inclusive, talvez dê até algum vídeo isso, as melhores transformações do Naruto, ou os melhores designs de personagens, algo assim. Mas enfim, o Naruto ainda tem dois defeitos que acabam fazendo esse personagem cair um pouco no meu ranking. Primeiro é o discurso no jutsu, que é muito forçado. Em alguns casos, como dos Zabus ou Neji, até funciona. Mas na maioria dos casos é muito forçado. Porque, cara, ninguém muda de opinião de um dia pro outro assim, igual o Gaara, o Obito, o Nagato. Isso simplesmente é forçar muito a barra e eu não gosto disso. Não só não gosto da ideia desses personagens se converterem, tirando o Gaara do bem fica até legal. Mas enfim, a maioria dos casos eu só não gosto de personagens do mal virando do bem do nada, porque isso nem faz sentido. Ainda é bem mal feito na maioria dos casos de Naruto. Tipo com a Kurama, que é simplesmente a pessoa, entre aspas, que matou os pais do Naruto. E ele simplesmente faz amizade com ela. Sim, faz total sentido mesmo. E bom, o outro defeito do Naruto é aquele negócio com o Sasuke. Cara, como aquilo era chato, ele ficava o Shippuden inteiro atrás do Sasuke, o que nem faz sentido. Tipo, o Sasuke não tinha sido sequestrado nem nada do tipo. Ele seguiu o caminho que seguiu por vontade própria, ele tem as suas próprias ideias, seus próprios objetivos, e ele escolheu o Naruto ficar com aquilo de tentar salvar, entre aspas, o Sasuke, que não queria ser salvo, é simplesmente insuportável. Inclusive a conversão do Sasuke é outra mal feita, tipo, era óbvio que ia acontecer, mas tipo, o Sasuke tava com o objetivo dele, aí ouviu duas palavras do Naruto e já mudou completamente de opinião. Tá certo. Mas enfim, essas são as duas coisas que eu não gosto do personagem Naruto. Mas tirando isso, ele ainda continua sendo um personagem incrível e um dos meus preferidos da obra. Número 6, Minato Namikaze. Aqui está ele, o mito, o personagem mais superestimado do anime. Mas ao mesmo tempo, mesmo achando ele superestimado, porque o Minato vivo não era tudo isso que dizem, mas ainda assim ele é um personagem com muito carisma, que de fato não apareceu tanto no anime, até porque quando o anime começou ele já estava morto. Mas enfim, ele ainda cumpriu perfeitamente seu papel, fez tudo o que tinha pra fazer, e é um dos personagens mais carismáticos do anime. Inclusive ele e a Kushina são o único casal que realmente tem química dentro do anime. E a Kushina nem tá tão longe de entrar na lista. Mesmo não sendo uma ninja, ela consegue ser uma das personagens mais carismáticas do anime. E os dois formam um casal perfeito. E tenho a que talvez seja pra mim a morte mais triste do anime. Essa realmente me pegou, eu ainda fico em dúvida sobre essa e outra. Mas enfim, eu coloquei o Minato aqui e não a Kushina por ele ter mais destaque do que ela. Mas vale uma menção honrosa pra Kushina também. São dois personagens que cumpriram perfeitamente os seus papéis. 5. Nagato Uzumaki. Aqui está o líder da Akatsuki, ou que pelo menos nós achamos ser o líder. E bom, outro dos personagens com a melhor história do anime, com um dos backgrounds mais bem construídos. E eu gosto dele tanto como Nagato quanto como Pain, já que na prática é o mesmo personagem. Ele é um dos vilões com a maior presença do anime, já que na época a gente nunca tinha visto ninguém com um poder tão alto em Naruto. E ele botava muito medo, e bom, tanto pela presença dele como Pain, tanto pela história incrível dele como Nagato, ele é o meu quinto personagem preferido de Naruto. Um dos melhores vilões dos animes do geral, e o responsável pelo melhor arco de Naruto, com certeza. E vale a menção honrosa a Konan também, já que ela também é muito bem construída, mas ela infelizmente tem pouco destaque no anime. Mas enfim, Nagato com toda certeza é um dos melhores personagens do anime de Naruto, e merece muito esse lugar na lista. A única coisa que eu não gosto do Nagato é a conversão dele. Antes de morrer ele era uma pessoa, e aí quando ele viveu já se tornou outra pessoa completamente diferente, em um segundo. E pra mim esse é o único defeito do Nagato. Número 4, Sasuke Uchiha. Pois é, o personagem mais injustiçado e mal interpretado do anime. E bom, quando eu digo que o Sasuke é um dos meus personagens preferidos, eu nem tô falando dele do clássico não, apesar de lá ele já ser um personagem legal também. Mas eu tô falando mais especificamente daquela fase em que todo mundo odeia, do Sasuke psicopata mesmo. Pois é, pra mim essa é a melhor fase do Sasuke. E bom, eu costumo gostar desses personagens mais ed, sombrios e tal. Apesar de todo mundo achar vergonha alheia. Realmente, as pessoas que tentam emular isso na vida real realmente são vergonhosas mesmo. Mas em um anime, pelo menos, eu ainda acho isso estiloso.
E bom, muita gente não entende os motivos do Sasuke e tipo, destruir Konoha que o irmão dele tanto lutou pra salvar pode não fazer tanto sentido pra gente. Mas pensa do lado dele, de um moleque com um psicológico todo ferrado e uma percepção distorcida da realidade. Isso pode até não fazer sentido na vida real, mas pro personagem do Sasuke faz total sentido sim. E o Sasuke é até mais bem desenvolvido que o próprio Naruto, na minha opinião. Principalmente no Shippuden, e por isso ele tá aqui. Ele tem um desenvolvimento incrível, que infelizmente muita gente não entende. E ele tá aqui não só por ser um dos personagens mais bem escritos da obra, mas também por ele ter as melhores lutas. Cara, ver o Sasuke lutando sempre foi algo muito bom. Não só por ele ser um personagem mais estratégico, mas também por ser muito estiloso, lutando com sua espada e seu estilo raio, então ele sempre tem as melhores lutas também. E bom, eu gosto muito do desenvolvimento dele, tirando aquele final, onde depois de derrotar a Kaguya ele decide do nada que vai matar todo mundo e tudo mais. E ainda tem aquela conversão ridícula no final, mas enfim, tirando isso, ele ainda é um personagem incrível, que infelizmente é muito injustiçado. Número 3, Itachi Uchiha. Chegamos nele. Já falei do Sasuke, eu tenho que falar do seu irmão também. Itachi Uchiha, o personagem com uma das melhores histórias do anime. O que eu gosto do Itachi é o fato de que ele é uma pessoa que você não consegue colocar em um só lugar, como herói ou vilão. Ele é muito mais complexo do que isso. Talvez o personagem mais bem escrito de Naruto. Ele é uma pessoa que se viu em uma situação de desespero e acabou tomando uma medida exagerada no desespero extremo. Tá certo o que ele fez? Não, óbvio que não. Mas o próprio Itachi reconhece isso depois. Ele mesmo sabe que errou, mas a real é que não tinha caminho bom. Como eu disse, o Itachi era uma criança, na época tinha os seus 13, 14 anos, e se viu sob muita pressão e acabou tomando uma medida exagerada, que ele mesmo se arrepende depois. Então eu não consigo colocar ele nem como herói, nem como vilão. Eu vejo ele como um humano, que cometeu um erro imperdoável no passado e tentou se redimir e até conseguir um pouco. Claro, isso não retira o que ele fez, mas já compensa um pouco, tendo sido o herói da Guerra Ninja. Eu gosto de toda a filosofia que envolve esse personagem. Como eu disse, ele possivelmente é o personagem mais complexo de Naruto. A única coisa é que realmente o Kishimoto dá uma passada de pano pra ele e tenta colocar ele como herói, coisa que ele tá longe de ser. Mas tirando isso, é um personagem incrível. Além disso, outro ponto que faz o Itachi ser um dos melhores é a questão dele ser um mito. Sempre que o Itachi aparece, ele imita, seja humilhando alguém, seja com frases de efeito, mas ele sempre tá imitando. Tanto que ele nunca perdeu nenhuma luta no anime inteiro. Pois é, pode reparar. A única luta que ele perdeu, entre aspas, foi contra o Sasuke, mas ele nem tinha o objetivo de ganhar. E claro, teve aquele clone dele que tomou o Rasengan do Naruto, mas ele era um clone com 30% de poder dele, então não conta. O Itachi mesmo nunca perdeu nenhuma luta no anime inteiro, e isso é algo realmente de se admirar. E dá pra ver que o Itachi foi criado pra ser esse cara badass que humilha todo mundo e não pede pra ninguém. E claro, é óbvio que o Itachi não é o personagem mais poderoso do anime. Tem sim alguns personagens que venceriam ele em uma luta, mas esses personagens nunca toparam o caminho do Itachi. E outra coisa é que aquele ponto que eu disse, o fato de eu gostar de personagens mais analíticos e conselheiros, e o Itachi se encaixa perfeitamente nessa categoria. Mas enfim, realmente não tem como, o Itachi é um dos melhores personagens do anime, e talvez eu até pudesse estar no top 1, sinceramente. Mas tem dois personagens que eu gosto mais do que ele, e mesmo assim a diferença é bem pequena. Número 2, Madara Uchiha. Como vocês puderam ver, além dos vilões, outro tipo de personagem que eu tendo a gostar muito são os Uchihas. Não tem como, é o clã que teve mais destaque no anime, então eles acabam sendo os melhores personagens mesmo. Mas enfim, o Madara, diferente do Itachi, não é um personagem tão filosófico assim. O negócio dele, na verdade, é meter a porrada em todo mundo e só. Lembra daquilo que eu disse do Itachi ser um mito e tudo mais? Isso fica triplicado no Madara. Apesar de ele já ter perdido algumas lutas, mas enfim. Ele é o Itachi elevado à quinta potência. Ele é um dos personagens mais poderosos do anime e solou o anime inteiro praticamente. Ele é o personagem que tem mais feitos no anime inteiro. Ele é o que solou mais personagens e os personagens mais poderosos. Ele é o único que solou um batalhão inteiro de ninjas, os Kages, as 9 bijus, o Hashirama, o Tobirama, Minato, Naruto e Sasuke antes de estarem no auge, sério. Esse é com certeza o personagem mais badass de Naruto. Ele é um personagem que foi criado pra humilhar todo mundo e é isso. Mesmo assim, ele ainda tem um background legal e tem as suas frases filosóficas, mas nesse quesito é até bem menos que o Itachi. Mas enfim, o plano dele só é meio contraditório se tu parar pra pensar, porque tipo, ele é um cara que gosta de lutar, gosta da guerra, mas quer parar as guerras. É. Mas mesmo sendo meio contraditório, ele ainda é um ótimo personagem. Número 1, Obito Uchiha. Pois é, eu já tinha falado isso no meu último vídeo, mas o Obito realmente é o meu personagem preferido de Naruto. E assim como o Sasuke, mal interpretado por algumas pessoas, já que muita gente acha que ele só fez tudo o que fez por causa da Rin. E não, a Rin foi só a gota d'água, o Obito fez o que fez por causa do mundo em que ele viveu, e assim como Kakashi, ele tem muitos traumas de guerra.
E eu acho incrível isso de Naruto, de os vilões só quererem paz. Claro que de um jeito forçado, mas ainda assim, no fundo, só o que eles querem é paz. E o Obito é um dos que mais se encaixa nisso. E o Obito é um dos que tem um dos passados mais tristes. Não só o passado, como a vida inteira do Obito foi triste. O Zetsu disse, o Obito foi um fracassado na vida. Não conseguiu a menina que ele gostava, não conseguiu ter nenhum amigo, nem ninguém que se importasse com ele. E no fim acabou sendo odiado dos dois lados. A história do Obito é só uma história triste de uma pessoa que foi mesmo um fracasso na vida. E talvez seja a melhor história de Naruto. Eu sinceramente não entendo porque tem tanta gente que pega no pé desse personagem. Ele é um dos melhores de Naruto e ele e o Madara são justamente o que salva a Guerra Ninja. E bom, outra coisa que eu gosto muito do Obito é o jeito que ele foi apresentado e como o terreno foi construído para revelar a identidade dele. Começando lá no clássico, com uma cena onde a Kurenai simplesmente menciona o nome e o túmulo dele. Então você pensa que ele é alguma pessoa importante do passado do Kakashi. Aí saltando pro Shippuden, no fim do arco do resgate do Gaara, nós conhecemos o Tobi, um cara atrapalhado, com uma máscara estranha, querendo entrar pra Akatsuki. E ok, é só um personagem de alívio cômico. Nesse meio tempo, nós temos episódios que mostram o passado do Kakashi. Foi lá que finalmente conhecemos o tal Obito, colega de equipe do Kakashi que morreu esmagado por uma pedra e beleza. Continuamos vendo o Tobi junto com o Deidara. E quando o Deidara se explode, fica aquela dúvida, será que o Tobi morreu ou não? Mas então no fim dos episódios nós vemos que na verdade o Tobi é o Madara Uchiha, com Sharingan e tudo. E cara, essa cena de revelação do Tobi sendo o suposto Madara é uma das melhores do anime. Mas bom, nós vemos então o Tobi com o tempo parando de fingir ser um idiota e passando a adotar a voz e personalidade do Madara. Mas aí lá na guerra nós vemos que o Madara já estava morto esse tempo todo. Então aquele cara mascarado não pode ser o Madara. Então o anime vai te dando dicas. E antes de te mostrar o rosto dele, o anime deixa claro os mais atentos que aquele era o T-Robot, com o próprio Kakashi já deduzindo e com o fato das duas dimensões estarem conectadas. O próprio Obito já praticamente revelar mesmo. E pois é. Depois que sua máscara é quebrada, nós vemos que realmente aquele Obito que tinha morrido lá atrás era quem estava por trás de tudo. E eu acho muito boa essa construção. E bom, algumas pessoas dizem que era óbvio o fato dele ser o Obito, eu sinceramente acho que não. Mas eu nem posso opinar, porque desde o começo eu já sabia que ele era o Obito. Pois é, eu já tinha tomado esse spoiler, então eu nem posso dizer. Mas eu acho que eu, pelo menos, não conseguiria adivinhar isso de primeira não. Mas enfim, eu acho esse personagem muito bom. Toda a construção dele e tudo mais. Não é à toa que pra mim é realmente o melhor personagem de Naruto e o meu preferido. Mas enfim, é isso. Me diga o que você acha nos comentários e até a próxima.